Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje que é sobre introdução à estatística. O que vem ser estatística? A estatística é uma ciência exata que ela vai estudar, coletar, organizar e analisar várias informações. Então a gente pode estar trabalhando a estatística como uma forma de coleta de dados, de organização, de análise e de posteriormente divulgação desses resultados. Então se trabalha muito com estatística em diversas áreas do conhecimento. Ela é muito utilizada na pesquisa científica, nas indústrias a gente tem uma utilização da estatística muito ampla, também em pesquisas eleitorais, quando a gente quer saber a intenção de voto de determinados grupos de pessoas, nós conseguimos fazer uma pesquisa, e toda essa pesquisa ela envolve o empenho da estatística. Emissoras de TV constantemente também realizam pesquisas, e esses dados eles são colocados na forma de gráficos para demonstrar para a população alguma informação, né? Desempenho de atletas também é utilizado estatística. Um jogador de futebol, por exemplo, lá o seu treinador ele vai ter acesso a todo o seu relatório de desempenho. Por exemplo, ele consegue fazer uma estatística lá do quanto o cara correu durante o jogo, né? O quanto de massa muscular ele tem, qual é a potência do chute. Então a estatística ela é muito utilizada. E para que eu preciso da estatística nessas áreas? É porque eu consigo determinar parâmetros. Por exemplo, no caso de um jogador de futebol, se o treinador observa que esses parâmetros do jogador eles estão muito abaixo do que deveriam, ele pode solicitar que ele treine mais, tenha um treino específico para determinada área, né? Ou então substitua aquele jogador. Então é só um exemplo que eu estou colocando, mas ela pode ser utilizada em várias outras áreas também. E essa realização dessa pesquisa na estatística, ela vai envolver algumas etapas que são importantes. Nós precisamos que haja a realização dessas etapas para que essa pesquisa que envolve a estatística, ela seja considerada correta, ou que ela tenha pelo menos o mínimo de erro possível. Quais são essas etapas? A escolha da amostra, ou seja, a escolha daquilo que eu vou pesquisar, a coleta e a organização dos dados. Então eu vou coletar e vou organizar. E o resumo desses dados. Esse resumo ele pode ser feito tanto em tabelas quanto em gráficos. Então quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de opinião pública, qual é o seu refrigerante favorito? E você faz essa pesquisa com uma determinada população, você vai ter que coletar esses dados primeiro para saber quem é que gosta da marca tal, e depois vai resumir esses dados numa tabela ou então num gráfico, para que você possa apresentar depois esses resultados, aonde a população, ao observar apenas o gráfico, ela possa entender, o refrigerante favorito do povo de Chapadinha é refrigerante Y, o segundo colocado é o refrigerante X. Então nós temos como analisar esses resultados. E depois disso tudo, a interpretação dos resultados. O que é essa interpretação? A gente vai entender por que aquele refrigerante Y é o mais preferido da população. Por que candidato tal que é o mais votado na pesquisa? Então a gente consegue interpretar alguns resultados. Bom, e dentro da pesquisa a gente tem uma coisa muito importante, que é a população e a amostra. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a matéria favorita dos alunos numa turma, por exemplo, eu consigo perguntar para todos. Eu pergunto para todos, porque uma turma ele tem uma população limitada, por exemplo, 30 alunos. Eu consigo saber ali daqueles 30 alunos qual é a matéria favorita. Então eu estou realizando uma pesquisa. Quando eu pergunto qual é a matéria favorita, eu estou realizando uma pesquisa. E a minha população é aquela turma de alunos. Só que quando a gente quer fazer uma pesquisa maior, por exemplo, eu quero saber qual é a intenção de voto de todos os eleitores do Brasil. Isso aí é impossível de eu fazer. Por quê? Porque a população, nesse caso, ela é muito grande. Essa população, também chamada de universo amostral, ela é muito grande. Então, eu não consigo fazer com todos. Qual é a solução que a gente tem para isso? Então, se eu não consigo fazer com todos, eu posso escolher uma amostra. O que é essa amostra? A amostra é uma parte daquela população. É uma parte do universo estatístico. Eu escolho algumas pessoas e faço uma pesquisa com aquelas. E eu consigo fazer aí uma previsão do que seria, por exemplo, o voto das demais. Eu consigo saber, se 2.000 pessoas, tantos por cento respondeu que vota no candidato A e outros tantos por cento respondeu que vota no candidato B,
eu consigo fazer a projeção para o restante da população. E aí eu não preciso perguntar para todos. Então, muitas vezes as pesquisas eleitorais e outras pesquisas de opinião pública também, elas não necessariamente são feitas com todos. Elas são feitas com uma parcela da população e aí a estatística consegue prever o que os outros responderiam, tá? E geralmente essa margem de erro é muito pequena. Dependendo de como foi realizada a pesquisa, às vezes a margem de erro é de 1 ponto percentual, é 2, então isso vai variar muito de como foi feita essa pesquisa. E cada elemento que fez parte dessa amostra eu chamo de indivíduo ou objeto. Então, se eu escolho um grupo de alunos para perguntar para ele qual é a disciplina deles favorita, cada aluno que me responder que fez parte da minha amostra, eu posso considerar como um indivíduo ou um objeto. Um outro exemplo aqui, por exemplo, o Maranhão. O Maranhão ele tem mais de 7 milhões de habitantes, são 7 milhões, 35 mil e 55 habitantes. Tem 217 municípios. Se eu quisesse saber a intenção de voto de todos os habitantes do Maranhão, ficaria impossível sair fazendo uma pesquisa para saber a opinião de cada um desses 7 milhões de habitantes. Eu conseguiria fazer, mas demandaria de muito tempo e demandaria também de muito dinheiro para fazer uma pesquisa como essa. Então se faz uma amostra, que é justamente o que nós vimos anteriormente. Se pega uma parcela dessa população e se analisa a intenção de voto dessa parcela. E aí a gente consegue determinar, a população vai votar no candidato A ou no candidato B. Quando eu estou me referindo a pessoas numa sala, por exemplo, e pergunto para essas pessoas aqui qual candidato elas votariam, é mais fácil, porque a população aqui desse universo é menor. Eu tenho só essas quantidades de pessoas, então eu consigo saber o valor exato, porque eu consigo perguntar para todas. Agora, em ambientes onde a população é maior, por exemplo, um estado inteiro, até uma cidade inteira, fica impossível da gente fazer essa pesquisa com cada um. Então a gente faz uma amostra. Então a amostra é muito importante para isso, porque eu seleciono, né, uma parcela da população. Quando eu digo seleciono, é de maneira aleatória, tá? Então a gente vai pegar aleatoriamente uma parcela da população para que a gente possa fazer aquela pesquisa. Aleatoriamente 2.000 pessoas, aleatoriamente 1.000 pessoas. E aí a gente consegue fazer a projeção para os demais. E o que é uma variável? A variável é um conceito muito importante dentro da estatística. Então a variável é aquilo que eu consigo classificar. É uma característica, por exemplo, ela pode ser medida, tá? Ela pode ser quantificada, pode ser numerada. Então eu consigo ver através da variável uma característica. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para saber qual é a cor do carro preferida da população de Chapadinha e eu coloco à disposição as cores para eles marcarem, preto, vermelho ou branco, eu estou me referindo à cor. Nesse caso aqui, a cor é a variável. E aí dentro da variável, nós temos dois tipos de variável. Nós temos as variáveis que são quantitativa e as qualitativas. Essas quantitativas, elas se dividem em discreta e contínua. E a qualitativa se divide em nominal e ordinal. Nós vamos entender cada uma delas aqui agora. Então, primeiro, o que é uma variável quantitativa? Quantitativa é aquilo que eu consigo contar. Então, eu consigo mensurar ela numericamente. Eu consigo, por exemplo, contar aqui as pessoas que estão nessas fotos aqui, essas carinhas que estão nessa foto, e consigo determinar quantos são. Eu consigo contabilizar as maçãs que estão nessa outra foto, e consigo mensurar quantas são. Então, variável quantitativa é aquilo que pode ser contabilizado através de números. Como eu falei, dentro das quantitativas, nós temos dois tipos. Nós temos, primeiro, a variável discreta. Então, variável quantitativa, eu já sei que eu posso quantificar. E discreto, o que significa isso? Significa que esses números que eu vou quantificar, eles só podem ser números inteiros para o resultado fazer sentido. Então, por exemplo, quando eu pergunto o número de filhos de uma pessoa, ela vai responder 2, 3, 4, 5. Então, independente de quantos são números inteiros. Não vai ter, eu tenho 2 filhos e meio. Então, não existe essa conta. Então, variável quantitativa discreta é aquela que pode ser quantificada e que o resultado são números inteiros. A quantidade de alunos numa sala de aula, por exemplo, eu posso determinar, são 30 alunos. A quantidade de torcedores aqui no estádio, são 80 mil.
Então eu consigo quantificar e esse número é um número inteiro. E qual é a diferença para a variável contínua? A contínua também, lógico, ela é mensurada através de números, só que ela é contínua porque ela pode assumir valores com casas decimais. O que isso significa? Que eu posso ter valores quebrados aqui. Além disso, o resultado dessa contínua é medições. Geralmente são medições. Eu consigo usar algum instrumento matemático para informar aquele valor. Um exemplo, altura. A pessoa vai responder 1,30. Então eu tenho um valor quebrado aqui. Metros. Então eu tenho uma unidade de medida. Então variável quantitativa contínua geralmente é aquela que dá um valor quebrado e eu posso mensurar ela através de uma unidade de medida. A massa de uma pessoa, 40 quilogramas. Então aqui, ó, unidade de medida para poder expressar essa informação. Então, fazendo a diferença, na quantitativa discreta são valores inteiros, numericamente inteiro, e aqui na quantitativa contínua são valores que eu posso utilizar alguma unidade de medida para expressar. Altura, massa, a pressão arterial, por exemplo. A pressão arterial vai dar um valor. As horas do relógio são 2 horas. Então eu tenho uma unidade de medida para indicar que horas são. E agora a qualitativa. O que é a variável qualitativa? As variáveis qualitativas, também chamadas de categórica, elas não vão possuir valor de quantidade. Elas não vão possuir números para expressar. Elas vão ser definidas através de categorias. O que é isso? Eu vou classificar os objetos ou indivíduos. E elas podem ser de dois tipos, nominais ou ordinais. Primeiro, quando a gente classifica, por exemplo, a cor do olho de uma pessoa, é uma variável qualitativa. Eu estou classificando cor, então eu não consigo dar números para isso. O tom de pele também das pessoas é uma variável qualitativa, então não consigo dar quantidade para isso. Então, dentro dessas qualitativas, nós temos as nominais. O que significa? São aquelas que não vai existir ordenação nas categorias. Por exemplo, quando eu pergunto o sexo do indivíduo, masculino e feminino, cor do cabelo, castanho, preto, loiro. Então, não há aqui uma ordenação na resposta. É tudo de forma embaralhado. Alguém pode responder que tem o cabelo castanho, alguém preto, alguém loiro. Então, não tem ordenação nas categorias. Eu não tenho uma lógica nas categorias. Cor de carro, por exemplo. Cor de carro eu tenho aqui cinza, vermelho, preto, azul e por aí vai. Então, é uma variável qualitativa nominal, porque o nome da categoria que eu estou dando ali é uma cor. A mesma coisa vale para marcas de carro. Então, quando eu faço uma classificação de marcas de carro, Toyota, BMW, Mercedes e Honda, essas marcas aqui são a minha variável qualitativa nominal, porque eu estou dando nomes, tá? E não tem muito uma lógica nesses nomes, são nomes aleatórios de marcas. Agora, qual é a diferença para a variável qualitativa ordinal? Ela tem uma ordenação na categoria. Então, enquanto a qualitativa nominal não tem uma ordenação, na ordinal tem. Então, por exemplo, se eu pergunto qual é o nível de escolaridade de uma pessoa, ela vai responder fundamental, médio, superior. Tem uma ordem aqui, porque primeiro você faz o fundamental, depois você faz o médio e depois você faz o superior. Se eu perguntar também sobre os meses do ano, nós vamos ter em ordem esses meses, vão estar ordenados, por isso que é ordinal. Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, como são nomes aqui, tá? É variável qualitativa. E ordinal porque estão em ordem. Conceito, quando eu coloco um conceito numa prova, o aluno foi ruim, péssimo, bom, ótimo. Então eu tenho aqui, eu não estou expressando isso aqui em números, mas eu tenho uma ordem nesses nomes aqui, ó, ruim, péssimo, bom e ótimo. Vai do ruim para o ótimo. Vai do menor, que é fundamental, para o maior, que é superior. Então, a variável qualitativa ordinal, apesar de não ter números aqui, ela coloca em ordem aquelas categorias. Então, a diferença dela para a nominal é que a nominal não coloca em ordem. Na verdade, ela não precisa que seja colocada em ordem.